O que está acontecendo em Brasília não tem explicação e por isso mesmo nos enche de esperança. Toda a artilharia desse sistema do judiciário, do governo, está sendo usado nas últimas semanas, tudo que eles podem fazer e até o que eles não podem fazer, intimidação, ameaça, para impedir que nós alcancemos as 257 assinaturas do requerimento de urgência, que colocaria como, de certa forma, obrigatoriamente para ser pautada o PL da anistia no plenário. Faltam 5 assinaturas. A situação está tão alarmante que agora a esquerda já está prevendo essa derrota e tentando diminuir o estrago. E eu volto a falar, o Hugo Motta é a favor da anistia, o problema é que ele está no meio do fogo cruzado, ele também virou vítima, alvo dessas intimidações, dessas ameaças, mas ele quer pautar a anistia, ele sabe que foi feita uma injustiça e agora a conversa já começou a mudar. Sem anistia, Motta quer Lula soltando condenados no 8 de janeiro. O que a esquerda já está pensando em fazer? Melhor, vamos ouvir aqui esses repórteres da CNN, você vai entender perfeitamente como que eles já estão prestes a jogar a toalha e eles mesmos levarem adiante a anistia. Presta atenção. Por um lado, você tem a direita pedindo anistia já. Por outro lado, a esquerda falando sem anistia. Mas parece que na esquerda começa a ter um movimento que talvez não seja tão sem anistia para todo mundo. Conta pra gente sua apuração. Exatamente. Ao mesmo tempo que houve essa conversa do Hugo Motta tentando pacificar a Câmara com um projeto, eventualmente, do indulto para os envolvidos no 8 de janeiro, essa proposta também começou a ganhar corpo no Congresso Nacional, para além da direita. Começou a ganhar força entre deputados do Centrão e até entre parlamentares da esquerda. Até entre parlamentares da esquerda que não falam publicamente por não serem cancelados, aniquilados pelo seu partido. Mas até parlamentares da esquerda reconhecem que uma injustiça foi feita e realmente isso tem que ser remediado. Por enquanto, se você perguntar isso em on, como a gente diz no jargão jornalista, para um deputado do PT ou para o líder Edilberto Farias, ele vai dizer que não, que a ideia é sem anistia para ninguém, que eles vão continuar batendo nessa tecla. Fizeram até uma mobilização de rua aqui em São Paulo na semana passada, que foi liderada pelo deputado Guilherme Boulos. Que foi um fracasso, e lembrando, o Guilherme Boulos, que organizou a manifestação sem anistia, estava lá no Conselho de Ética pedindo anistia para o Glauber Braga, que atacou fisicamente uma pessoa. Há uma leitura desse setor de que se houver algum tipo de anistia, seja para quem for, fica uma sinalização muito ruim, isso pode abrir espaço para outras eventuais ações como essa que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Vamos lá, a mentira é o seguinte, o que a esquerda não quer admitir? Se nós conseguirmos, por meio do PL, uma votação e vencer a anistia, desmoraliza o STF completamente, vai ser uma gigantesca derrota para a esquerda e pode criar uma reação em cadeia de mais vitórias da direita. Mas é uma conversa que, por enquanto, tem acontecido majoritariamente em caráter reservado. Poucos deputados têm admitido essa ideia de que fazer um indulto pode ser uma solução para pacificar o país. No PT tem o Pedro, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui na nossa tarde a gente colocou assim, indulto para infantaria do 8 de janeiro. Quem integraria essa infantaria? Todo mundo que não organizou, patrocinou ou liderou aquele ataque à Praça dos Três Poderes e o plano de golpe de Estado, que foi investigado pela Polícia Federal e gerou um inquérito. Ou seja, aquelas pessoas Mas quem quebrou? Quem depredou, quem escreveu com batom, quem invadiu o Congresso, quem invadiu o STF. São os que o Washington Quaquá tem outro nome para isso, ele chama de os incautos. Washington Quaquá, que é um polêmico vice-presidente do PT, defende a anistia porque ele chama de incautos. Outros parlamentares usam essa expressão infantaria, que é aquele soldado raso que está na linha de frente. Então é o caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, que se tornou um símbolo. E aí um dos deputados com os quais eu conversei, que topou falar abertamente em on, foi o deputado Pedro Campos, líder do PSB na casa. Que é esse aqui que está aqui do lado, Pedro Campos. Falou exatamente isso, que ele defende ou uma revisão de pena, num grande acordo, numa conversa, num pacto com o judiciário, ou então um indulto presidencial. Ele, inclusive, usou essa expressão infantaria. Ou seja, ele acha que esse é o caminho mais seguro para limpar a pauta do Congresso Nacional, pacificar o país e, sobretudo, esvaziar o discurso dos bolsonaristas e isolar o Partido Liberal no Congresso Nacional. Mentira, eles não querem isolar nem pacificar. Eles só sabem que vai ser aprovado. Nós vamos conseguir as assinaturas, vai ser levado ao plenário, vai ser aprovado.
Embora ainda tenha que ir para o Senado, essa derrota vai desmoralizar a esquerda, desmoraliza a ditadura do judiciário, enche de energia a oposição e cria uma reação em cadeia. Eles estão desesperados com a aprovação do PL da anistia. Porque o PL vem, inclusive, ameaçando fazer outras obstruções. A primeira não deu muito certo. Hugo Motta, por enquanto, ele teve lá uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem permitido um lugar de fala para os bolsonaristas, mas não tem dado sinalizações que vai ceder essa pressão. Como vocês estavam dizendo. Não é que ele não vai ceder a essa pressão. Ele está sofrendo pressão do outro lado, embora ele queira aprovar, tá, gente? Anteriormente, o fato do PL conseguir 257, 260, 300 assinaturas que sejam, não implica obrigatoriamente que o projeto vai entrar em regime de urgência. Sim, não implica, mas a pressão popular. E a outra coisa, não é só a pressão popular, é o fato da maioria da casa ao qual ele preside ser favorável a essa pauta, porque é diferente. Deixa eu fazer uma explicação bem rápida para vocês entenderem aqui a diferença disso aqui. A maioria dos projetos que conseguem assinaturas de requerimento de urgência, elas são assinadas por líderes dos partidos. Então, se você é líder de um partido que tem 50 deputados e você assina, automaticamente aquela assinatura do líder conta por 50. Então é assim que 90% das vezes eles conseguem os requerimentos de urgência, com os líderes. Só que neste caso nós estamos buscando de forma individual, porque o Motta pediu para os líderes não assinarem. Então, cada deputado ir lá e colocando a sua digital. É diferente. Não é como se fosse 5, 6 líderes assinando. São literalmente 257 indivíduos assinando, tirando o tempo do seu dia para assinar. Isso tem um peso simbólico muito maior, exponencialmente maior. É esse o peso desse requerimento de urgência. Não é assinaturas de líderes, é literalmente a assinatura de mais de 257 deputados. Isso depende do colégio de líderes e os líderes, inclusive da direita, exceto o PL, não estão dispostos a assinar esse projeto de urgência. É uma decisão, uma prerrogativa do presidente da casa. Por isso que tem muito deputado dizendo que o PL está fazendo espuma nesse momento, quando fala que está conseguindo as assinaturas necessárias. Inclusive, não está conseguindo espuma, gente, porque tem o peso, como eu disse, é indivíduos assinando. Então tem uma força muito maior. É a comprovação de que é uma pauta que tem a maioria do apoio. Induzindo muitas pessoas ao erro, achando que o fato de você conseguir as assinaturas significa, segundo o regimento, que o projeto tem que tramitar num plenário. Não é bem assim que funciona. Então, inclusive um aliado, um interlocutor do Hugo Motta me disse que eles ironizaram aquela ameaça de fazer um ato em João Pessoa à base dele, porque ele tem muito mais base em João Pessoa, faria um outro ato em apoio ao Hugo Motta. Então ele não se incomoda com essas manifestações todas, nem com as manifestações de rua, nem com as manifestações dentro do Congresso Nacional. Até porque, outra coisa, né? João Pessoa é a capital lá do estado da Paraíba, estado de Hugo Motta, mas a família dele tem em outra cidade que eles atuam mais diretamente, que é a cidade de Patos. Inclusive, o pai de Hugo Motta é... Bom, nós estamos vendo aí uma admissão de medo da esquerda do sistema, porque eles já sabem que nós vamos avançar, está avançando a opinião pública, a opinião dos próprios deputados. Todos os dias, muitos desses familiares das pessoas que estão presas injustamente andam pelos corredores do Congresso e conversam com os deputados e deputadas e contam essas histórias e mostram quem era ali o seu filho, o seu pai, a sua mãe e o que eles faziam e como eles foram injustamente aprisionados nessa ditadura. E isso toca os deputados, isso toca. Tem que ser uma pessoa muito sem coração, como Boulos, como Glauber Braga, Janones, para não ser tocado por esse sofrimento. Então nós temos hoje a maioria, literalmente, não só a assinatura de líder, é a maioria favorável à anistia. Vai ficar muito difícil segurar quando nós conseguirmos alcançar as 257 assinaturas.